A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Esse é o plano de Deus, de fazer em Cristo um novo homem, trazendo a paz. Deus, Ele fez essa aliança com o homem na terra. O plano de Deus é de criar um novo céu e uma nova terra, na qual habitará a justiça, a paz e a união, e o Senhor será o Rei de toda a terra. E as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei na força do seu poder. Essa é a razão, esse é o motivo de nós darmos louvores e glória ao nome de Jesus, porque está acima de todos os nomes. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor e vive de acordo com a sua palavra, que é viva e eficaz. Pois o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Graças nós damos ao Senhor, agradecemos a Ele por o Senhor ter nos salvado, perdoado os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Engrandecido seja o Senhor. Pessoas que agradam a Deus estão sujeitas a verem os seus planos adiados ou até mesmo interrompidos pelo próprio Deus. Veja o que diz o versículo 5 de 1 Samuel 1. A Ana, porém, Eucana dava porção dupla, porque ele a amava. Agora, reparem no final do versículo. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Esse é um texto que chama muito a minha atenção. Porque, normalmente, quando algo de ruim ocorre em nossas vidas, quer seja a esterilidade, a impossibilidade de gerar, quer seja a perda de um emprego, a perda da saúde, talvez a perda de um ente querido, situações estas que inevitavelmente nos faz ficarmos ou nos sentirmos tristes, normalmente nós pensamos, isso é obra do maligno. Isso é coisa do diabo. Isso aí tem o dedo do capiroto. É o capiroto que está agindo na minha vida. Talvez isso tenha ocorrido porque eu não dei o dízimo. Talvez porque não tenha frequentado os cultos. Talvez porque não tenha cumprimentado o pastor, né, Samuel, na saída de um culto. Mas nós descobrimos muitas vezes
que situações desagradáveis ou os nossos planos, muitas vezes legítimos, eles são adiados soberanamente por Deus. E talvez nós não saibamos por quê, mas se Deus, Ele é quem diz que é, e cremos que Ele é quem diz que é, um Deus onissapiente, onibenevolente, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe exatamente tudo o que faz ou deixa de fazer, Ele sabe o porquê de impedir os nossos planos para começar os dele, porque os planos dele são infinitamente melhores, superiores, mais abençoadores do que os nossos planos, muitas vezes individualistas, mesquinhos, egocêntricos, antropocêntricos e humanos. Às vezes, Deus, Ele adia ou interrompe os nossos planos. Às vezes Ele faz isso. É interessante que o mesmo Deus que diz crescei e multiplicai-vos, num determinado momento da história de Ana, Ele não quis que ela fosse mãe. E talvez muitos aqui nesta manhã estejam se perguntando: poxa, mas por que Deus permitiu que o meu filho fosse levado naquele acidente? Porque Deus, Ele aceitou que a minha esposa, meu marido experimentasse uma série de adversidades, situações estas que me magoaram, ou porque eu não consegui obter um sonho tão almejado e legítimo como era o sonho de Ana, o sonho de ser mãe. Um sonho, na verdade, na maioria esmagadora das mulheres, um sonho absolutamente legítimo. A questão é que eu aprendo nesse texto que mesmo sonhos e desejos legítimos, como Deus é soberano, eles podem ser adiados, eles podem ser interrompidos. E Deus sabe exatamente por que Ele o faz, ou porque Ele permite que ocorra na nossa vida. Isso, meus queridos, é importante nós falarmos aqui, porque às vezes achamos que quando nem tudo ocorre do jeito que um indivíduo quer, normalmente imaginamos, o sujeito está em pecado, ele está em alguma falha, ele deve alguma coisa, tem culpa no cartório, e não necessariamente aprendemos isso na Bíblia. Às vezes as coisas não ocorrem do jeito que queremos, porque servimos a um Deus que é soberano, e Ele sabe como dirigir a cada um dos nossos passos. Inclusive há direções que, pelo menos temporariamente, não nos são agradáveis, nos são desconfortáveis, mas se Ele é Deus, e se cremos num Deus soberano, devemos estar confiantes de que Ele sabe exatamente tudo aquilo que ocorre ou permite que ocorra na minha e na sua vida. Amém? Eu creio que este seja um primeiro ensino, uma primeira lição que aprendemos. Não se preocupe se Deus adiar ou interromper, ainda que temporariamente, os teus planos para começar os dele. Porque os meus e os teus planos são finitos. Muitas vezes são mesquinhos, são apequenados, mas os planos de Deus são eternos, são sublimes, são perfeitos, porque Ele é gracioso e Ele sabe absolutamente tudo o que faz na minha e na sua vida. Amém?